Salve, salve, meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, pois segundou, pós-vitória do Glorioso, o Botafogo tá ali nas cabeças, tá chegando. É óbvio que o Cruzeiro tá fazendo um bom campeonato, tá difícil de colar no Cruzeiro, mas estamos ganhando. Jogamos mal contra o Sport, isso é verdade, mas eu já estou ansioso para ver a próxima partida do Botafogo, cara. Por incrível que pareça, por mais que o Botafogo tenha jogado mal contra o Sport, algumas situações influenciaram para isso. Eu tô ansioso sim para ver o Botafogo jogando numa Neoquímica Arena, porque o gramado da Ilha do Retiro foi muito mais pesado. O gramado da Ilha do Retiro favorece muito o Sport. E se você pegar o retrospecto do Sport jogando em casa, tomou 4-0 do Cruzeiro, tomou depois de fazer um gol contra, que precisou abrir o jogo inteiro. Perdeu para o Palmeiras de 2-1, perdeu pro Bragantino de 1-0. É difícil jogar lá. Vocês acham que foi difícil só o Botafogo? Não foi. Ah, o Cruzeiro fez 4-0. Fez, com gol contra, gol de pênalti. Pra vocês verem o quão difícil é. E assim, o Sport veio numa pressão absurda por causa da sua torcida, que tava em cima, que pressionou, foi lá, bateu nos caras, né? Então, meio que obriga os caras a darem mais a vida, senão vai apertar o caldo pra eles. Então, ontem não podia faltar entrega. E o Sport tava se doando ao máximo. É, O Sport, que é um time aí que tá com muita dificuldade, lanterna no campeonato, aí fazendo com que a pressão estivesse em cima do Botafogo, obrigando o Botafogo a vencer. Só que, cara, lá choveu para um caramba, tá? Na Copa do Mundo a gente viu que os jogos eram parados por muito menos. E ontem caiu uma chuva devastadora no início do jogo. O jogo não parou, seguiu assim. E pra mim, assim, faz parte, condição natural. Só que o gramado da Ilha do Retiro é muito pesado. E aí a galera fala, mas o tapetinho, né, favorece o Botafogo. Ah, o sintético favorece o Palmeiras. Tá, e o gramado pesado não favorece o Sport, que tá lá acostumado a jogar lá. O campo ruim lá do Vitória lá não favorece o Vitória. Então, assim, pra mim a CBF tinha que ter um padrão pra todos os gramados. Eu apoio que o Botafogo volte com gramado natural, desde que você, quando o Botafogo for jogar na Ilha do Retiro, no Barradão, o padrão seja igual. Para que os jogadores estejam acostumados com correr da bola, porque sai de um tapetinho, de um sintético onde a bola corre pra caramba e vai pra um gramado totalmente pesado que a bola não corre, pô. Então, assim, aquele passe do Arthur Cabral pro Juan Cruz, se fosse no sintético, deixaria o Juan Cruz de cara pro gol. Então, antes de falarem de sintético, de qualquer coisa, é necessário sim olhar para o próprio umbigo. Eu não vou falar muito aqui do jogo não, acho que o Botafogo fez uma partida muito abaixo, muito pelas condições também do gramado, tá? Isso não é desculpa, porque o gramado é para os dois sim, mas de fato o Sport é um pouco mais acostumado com esse gramado do que o Botafogo. Mas eu tô aqui mesmo para reagir à coletiva do David Ancelotti, pós-vitória. É uma coletiva curta, né? Diferente do Paiva, que dava coletivas longas, o David fez uma coletiva de 5 minutos e 30, mas é visitante, né? Visitante tem um número menor na coletiva. Vamos reagir aqui. E é isso. Antes disso, inscreva-se aí no canal, deixe seu like, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e deixe também nos comentários o que você achou da partida de ontem. E se o David falar alguma coisa aqui, você pode concordar, discordar, fica à vontade. Lembrando sempre de respeitar as opiniões sem insultar ninguém, beleza? A gente pode aqui divergir em várias coisas, desde que a gente não insulte e tenha respeito, tá ótimo. Bora pro vídeo. Professor, boa noite. Boa noite. Júlia Camacho, da Botafogo TV, parabéns pela vitória. A gente sabia que o jogo seria bem difícil pelo campeonato em si, também pelo adversário, pela situação que se encontra, mas a gente conseguiu ver que você consegue contar com todo o elenco à sua disposição, visto que o Cuiabá não... Uma coisa que eu ia falar, o Savarino não jogou, né, e o Alan não jogou. Não tiveram motivos, não sei o que lá. Cara, dois fatores. Eu acho que quando o Botafogo manda alguém, um representante, ir ver o gramado, isso influencia no estado físico do jogador para suportar aquele gramado. Eu acredito que o Savarino e o Alan não tinham condições físicas para suportar o gramado do Sport. Então, assim, o Botafogo envia um representante e esse representante avalia a situação do gramado para dizer se o gramado é bom, se não é e tudo mais. E aí o Botafogo vai jogar. O Botafogo tem que jogar, não tem outra escolha. Então, acho que isso pesou muito pro Savarino e pro Alan. E vocês verão muito isso. Porque lá fora, na Europa, tem muito disso. Do cara, às vezes, não ser relacionado. Às vezes, o craque do time não é nem relacionado pra partida. Porque, às vezes, precisa ser poupado. E não valia a pena o Savarino viajar
pra uma partida que ele não ia jogar, mano. Não ia jogar. Ah, dava pra ter jogado? Dava, mas o risco de lesão pro Savarino, que vinha de uma sequência de jogos altíssima, era muito grande. Pro Alan também, que já não aguenta nem correr 90 minutos. Jogar num gramado desse seria pior ainda. Então, às vezes, a gente precisa preservar nossos jogadores. E aí, o que a gente tem que reclamar nessas situações não é a gente ter que preservar o Savarino e o Alan, e sim cobrar o banco para que supra essas ausências. Porque, para mim, como o campeonato, o calendário é muito extenso, cheio de jogos, é necessário sim que a gente preserve os jogadores. Não tem como a gente colocar todo mundo para jogar todos os jogos. Então, o que vai influenciar nisso? Não tem como a gente mudar o calendário. A gente precisa de um bom banco de reservas, beleza? Na minha opinião, é isso aí. Sai do banco para fazer um gol e ajudar a equipe, claro, como toda. Como é que foi essa vitória para você? Obrigada. Sim, boa noite. Um partido muito, muito difícil. Não, se vê o jogo, não pode pensar que o Sport tem 3 pontos na classificação. Condições difíceis, o time se adaptou bem e, claro, estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. E muito feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos, como o Ruan ou também como Santi, com todos os jogadores Ponte. Deram algo ao time para ganhar. É assim, cara, o Ponte, se tivesse no lugar do Vitinho, com certeza a gente já teria feito uns 3-0 ali. Com certeza o Ponte já teria feito vários gols, né, que o Vitinho perdeu ao longo desses jogos aí. Só que o Ponte é instável defensivamente. Enfim, é difícil, rapaziada, é difícil. Eu prefiro que a gente contrate um lateral direito, que pelo menos saiba cruzar. Porque a gente vai ter esse lateral chegando na área toda hora, mano. E se o Vitinho acertar esse pé aí, a gente vai perder muito gol, mano. David, aqui é Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. Primeiramente, parabéns pela vitória. A gente, no futebol, a gente costuma falar que os italianos sabem montar muito bem a defesa. Você chega no Botafogo falando que é um time propositivo, um time protagonista nos jogos, mas a sua defesa chega a 3 jogos sem levar gols e tem um comportamento muito bom. A despeito da bola aérea, de sofrer um pouquinho, mas o Barbosa e o Pantaleão hoje foram muito bem. O Caio está jogando muita bola, tá? O Caio está me surpreendendo. Vocês viram o react que eu fiz aqui do Caio? Do highlight do Caio? Eu falei que eu não tinha certeza, porque ele não tinha um padrão. Para mim, não dava muito para saber se podia contar com ele. E hoje eu falo, é um bom jogador. Muito bom jogador, inclusive. Estou muito surpreso e impactado positivamente com o Caio. Estou gostando dele. E não tenho medo nenhum de dizer que eu errei na minha análise feita sobre ele, que eu acho que nem foi tão agressiva assim, tá? Eu acho que eu não dei uma nota 10 pra ele, porque muitos highlights aqui eu não falo. Pô, às vezes o jogador pra mim é bagre no highlight. Mas também eu acho que eu não cheguei a dar uma nota 0. Não sei, não lembro muito. Mas se eu tiver falado isso, que eu não curtia ele, estou arrependido e eu errei, confesso. Queria uma avaliação da postura do seu sistema defensivo e, emendando mais uma, você vai ter agora uma semana cheia para trabalhar, o jogo contra o Grêmio não vai ser nessa semana. Qual a importância dessa semana livre? O que você vai priorizar nos treinamentos? Muito obrigado. Sim, boa noite. Claramente no futebol tem que defender bem também, é importante. O Botafogo é um time sólido defensivamente. Quando eu cheguei já era um time sólido defensivamente, então claramente a mentalidade tem que ser ofensiva, com bola, e tratar de tentar criar oportunidades, meter gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar, porque é um equilíbrio que a gente é uma fortaleza do time que tem que ficar. Então temos uma defesa de área muito boa. Hoje foi um jogo complicado para Marlon, para Caio, para Barbosa. Então, muito feliz para eles. Temos que manter absolutamente essa solidez em defesa, porque assim a gente pode estar para cima na classificação.
Eu acho que a defesa do Botafogo hoje teve algumas falhas, sim, na bola aérea, mas é aquele negócio. Às vezes a gente precisa contar também que o time dos caras é ruim, né? Que, pô, não pode deixar acontecer, mas passar a partida sem sofrer é muito difícil. Principalmente do Botafogo, que tá se reajustando, tá com um novo treinador e tudo mais. Precisa se encontrar ali. Mas, mais uma... Como é que eu posso dizer, cara? A gente ganhou, né, sem tomar gols. Mas não foi falta de oportunidade também pro Sport, que o Sport desperdiçou. Mas que bom por isso. Fico feliz porque tenham desperdiçado e a gente tenha saído com a vitória. Uma boa defesa. David, boa noite. Parabéns pela vitória. Antes do Mundial, nós tínhamos muitas dúvidas sobre o desempenho das equipes brasileiras, porque não se tinha certeza se o nível de enfrentamento no futebol brasileiro era o suficiente para se jogar, no mínimo, de igual para igual com os europeus. E a gente viu bons desempenhos dos times brasileiros, incluindo o Botafogo, antes da tua chegada. Desde que você chegou aqui no Brasil, observando mais de perto o futebol brasileiro, e até usando como exemplo o jogo de hoje, contra o adversário que vive um momento difícil na tabela, que é o Sport, o que é que você avalia? Qual o nível de enfrentamento do futebol brasileiro perante o resto do mundo? O enfrentamento interno, os jogos aqui no Brasil, na Liga Nacional? É uma liga há pouco tempo que estou aqui, mas nos jogos que vejo é uma liga que tem muitas coisas taticamente, tem jogadores com qualidade. Acho que nos últimos 2 jogos a gente pode jogar mais, aí perde muito tempo, então o ritmo do jogo tem que ser mais alto. Mas hoje foi um partido muito difícil, condições muito difíceis, o gramado, a pressão que tinha o oponente, então não houve muita diferença com a Europa, o contexto é um pouco diferente, o clima é diferente, a umidade, o gramado, e acho que o tempo efetivo pode ser mais alto. Mais alguém, gente? Alguém? Isso é a cera, né? Falando que tem muita cera no futebol. E inclusive ontem no contra-ataque do Botafogo ligaram lá o irrigador lá do gramado. Absurdo, né? Sim, é importante ter uma semana porque precisamos isso, a comissão técnica precisa isso para poder dar informações ao time, então vai ser importante poder preparar o jogo contra o Corinthians com 5 treinamentos. Obrigado e boa noite. Então é isso, rapaziada. Essa foi a coletiva do David Ancelotti. Uma vitória aí, coletiva bem simples, não falou muita coisa, falou um pouco mais do futebol brasileiro. O que ele falou aqui é a perspectiva de quem vem da Europa de vários lugares, né? Foi treinador na Alemanha, né? Auxiliar na Alemanha, na Espanha. E, de fato, o futebol brasileiro tem muito isso de cera. Eu acho que só não é pior do que o argentino. O argentino tem muito mais catimba. Mas é isso. Vamos pra cima e agora a gente tem essa uma semana para treinar aí, que é um ponto extremamente positivo pro Botafogo. Eu tenho que pensar dessa vez pelo lado do Botafogo, porque se eu pensar pelo meu de torcedor, eu gostaria que o Botafogo estivesse jogando no meio da semana novamente, porque eu estou gostando de ver o time não desistindo de ganhar, o time a todo momento indo pra cima, tentando, erra um passe, erra alguma coisa, beleza, mas você vê a intenção de vencer no cara. Às vezes o cara tem mais intenção do que qualidade técnica. Acontece, né? Aí é culpa do scout de trazer um jogador assim. Mas tem a intenção. Tu consegue ver que o time não desistiu de vencer, o técnico não desistiu, botou o Cuiabano que foi lá, entrou e resolveu. O Santos também entrou muito bem, muita gente aí criticando porque o Santos isolou a bola. E criticaram o Juan Cruz, porque o Juan Cruz perdeu o gol, sendo que o erro de passe foi do Arthur Cabral, que na verdade eu acho que o gramado influenciou muito, mas o Juan Cruz entrou ajudando muito bem na marcação. O Arthur, o Reborn, eu achei um pouco sumido da partida de hoje, não é costume dele, apesar das vezes ele estar mal, ele sempre aparece um pouco mais pra partida,
deu uma sumidinha hoje. Mas é isso, eu acho que por conta do gramado a gente viu um jogo muito limitado, eu acho que não é muito parâmetro. Eu acho que em jogos assim, tipo no Barradão, na Ilha do Retiro, a gente tem que vencer. Esse negócio de futebol vistoso, jogando em campos tipo do Sport, do Vitória, do Náutico, tá ligado? É muito mais difícil, rapaz. É muito mais difícil. Então, assim, a ideia é vencer. Deixa pra jogar futebol, cobrar futebol bonito. Quando você for jogar no Beira-Rio da vida, no Neoquímica Arena, que são gramados bons de você jogar um futebol, de ver um bom futebol. O próprio Morumbi agora tá bom também. Então, assim, deixem pra querer um pouco mais de futebol quando tiver nesses gramados. Quando for ali pro Nordeste, ou às vezes pra um Alfredo Jaconi da vida, que é difícil pra caraca também. No Centro-Oeste também tem uns gramados bastante difíceis de jogar. Quando for pra esses tipos de gramado aí a gente tenta aliviar um pouco no peso da análise, beleza? Tamo junto, rapaziada. Uma ótima semana pra vocês. E uma ótima semana também pro Glorioso, que a gente consiga fazer bons treinos. Tamo junto e até o próximo vídeo.